Dannato, sporco, spazzatura, è il sangue di Gesù Cristo. Dannato, sporco, spazzatura, è il sangue di Gesù Cristo. What? 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 Maldita, sucia, basura, ¿es la sangre de Jesucristo? Cursed, dirty, garbage, is it the blood of Jesus Christ? Cursed dirt, garbage, is it the blood of Jesus Christ? Cursed, dirty, garbage, is it the blood of Jesus Christ? Maldita, sucia, basura, ¿es la sangre de Jesucristo? What? O quê? Narrativas aleatórias. Você é você e mais ninguém. O Altíssimo é o Altíssimo e mais ninguém. E eu sou eu e mais ninguém também. Quem se candidata? Quem se candidata a dizer maldito é o sangue de Yehoshua, Messias? Quem se candidata? Ninguém, né? Quem é mais santo? Quem tem mais poder? O Jesus Cristo da Igreja Católica Apostólica Romana, que é o mesmo Jesus Cristo do Papa Francisco? Quem tem mais poder? O Jesus Cristo de Divaldo Pereira Franco, que está sentado na cadeira de Chico Xavier, no Brasil? Quem tem mais poder? O Jesus Cristo da Assembleia de Deus Ministério de Belém? Quem tem mais poder? O Jesus Cristo da Igreja Batista Renovada? Ou da Igreja Batista Tradicional? Ou da Igreja Presbiteriana Tradicional? Ou da Igreja Presbiteriana Renovada? Quem tem mais poder? Quem tem mais poder é o Jesus Cristo do Papa Francisco. O Jesus Cristo da Igreja Católica Apostólica Romana. Jesus Cristo da Igreja Católica Apostólica Romana? Ou Jesus Cristo? Todos esses Jesus Cristo que eu falei são pessoas jurídicas. Pessoas jurídicas. A pessoa física que morreu lá no primeiro século, o nome da pessoa jurídica, da pessoa física, Yehoshua, Messias, Yehoshua, Mashiach. Eu poderia usar a expressão Yehoshua Cristo, Yehoshua Cristo. Nunca eu uso a expressão Yehoshua Messias, que vem do hebraico, ou Yehoshua Mashiach. Olha, depois do bezerro de ouro, Êxodo capítulo 32, versículo 19. Quando Moshe chegou perto do acampamento, viu o bezerro de ouro e o povo que estava dançando e ficou furioso. Ali, ao pé do monte, ele jogou no chão as placas de pedra que estava carregando e quebrou-as. Êxodo capítulo 32, versículo 19. Versículo 23, né? Depois da confecção do bezerro de ouro. Foi o que aconteceu. Êxodo capítulo 32, versículo 25. Êxodo capítulo 32, versículo 25 ao versículo 28. Moisés percebeu que Arão havia deixado o povo completamente sem controle, fazendo assim que os seus inimigos zombassem deles. Então ficou na entrada do acampamento e disse, Moisés ficou na entrada do acampamento: quem estiver do lado do Altíssimo Yahvé, Yod-Heh-Vav-Heh, o comandante, que chegue até aqui. Então todos os levitas se reuniram em volta de Moisés, Moshe. Ele disse, o Altíssimo Yahvé, o pai de Abraão, do povo de Israel, manda que cada um. Então todos os levitas se reuniram em volta de Moisés, Moshe. E ele disse, o Altíssimo Yahvé, do povo de Israel, Yod-Heh-Vav-Heh, Yahvé e Yehová, manda que cada um de vocês pegue a sua espada e vá pelo acampamento, de ponta a ponta, matando os seus parentes,
os seus amigos e os seus vizinhos. Os levitas obedeceram à ordem de Moisés, Moshe em hebraico, e mataram naquele dia mais ou menos 3.000 homens. Moisés disse aos levitas, foi o que Moisés disse: hoje vocês mataram os seus filhos e os seus irmãos, e assim se consagraram como sacerdotes para o serviço do Altíssimo. Deus, Zeus, da Assembleia de Zeus, a Zeus, até logo, a Zeus. Hoje vocês mataram seus filhos e os seus irmãos, e assim se consagraram como sacerdotes para o serviço do Altíssimo. Yahvé, Yod-He-Vav-He, Yehoshua, Yod-He-Vav-Shin-Ain, o comandante. E porque vocês fizeram isso, o Altíssimo lhes deu hoje uma bênção. Os levitas obedeceram à ordem de Moisés e mataram naquele dia mais ou menos 3.000 homens. Êxodo capítulo 32, do versículo 25 ao 29. Moisés percebeu que Arão havia deixado o povo completamente sem controle, fazendo assim que os seus inimigos zombassem deles. Então ficou na entrada do acampamento e disse Moisés. Foi o que Moisés disse: quem estiver do lado do Altíssimo, Yahvé, Yod-He-Vav-He, Yehová, Yehoshua, Messias, o comandante, o Criador, o pai de Abraão, que chegue até aqui. Então todos os levitas se reuniram em volta de Moisés. Ele disse: o Altíssimo, Yahvé, Yod-He-Vav-He, Yehová, o pai de Abraão, do povo de Israel, manda que cada um de vocês pegue a sua espada e vá pelo acampamento, de ponta a ponta, matando os seus parentes, os seus amigos e os seus vizinhos. Olha a conversa do profeta Elias. Êxodo capítulo 32, versículo 28. Os levitas obedeceram à ordem de Moisés e mataram naquele dia mais ou menos 3.000 homens, dos seus parentes, dos seus parentes, amigos e vizinhos. Os levitas obedeceram à ordem de Moisés e mataram naquele dia mais ou menos 3.000 homens, dos seus parentes, amigos e vizinhos. Moisés disse aos levitas: hoje vocês mataram seus filhos e os seus irmãos, e assim se consagraram como sacerdotes para o serviço do Altíssimo, o comandante. E porque vocês fizeram isso, o Altíssimo lhes deu hoje uma bênção. Receberam uma bênção, porque mataram seus parentes, amigos e vizinhos. Gênesis capítulo 32, do versículo 25 ao 29. Existem muitos comentários que esses sem-vergonhas, é isso mesmo, o Altíssimo chama de sem-vergonhas. Existe muito comentário desses sem-vergonhas chamados evangélicos. Tradicionais, protestantes tradicionais, pentecostais, neopentecostais e por aí vai. O neopentecostal é aquela mulher que fala língua estranha e usa batom, brinco, pinta as unhas, corta o cabelo, usa calça comprida. É isso aí. Neopentecostais. E tem também, se vocês não estão sabendo, os católicos carismáticos. Católicos carismáticos, que falam língua estranha, diz a paz do Senhor, a paz do Altíssimo. Católicos carismáticos. Pesquisa aí no YouTube, Movimento Católico Carismático. MCC, Movimento Católico Carismático. E mais um detalhezinho interessante, por debaixo dos panos, os evangélicos dizem que a língua estranha que os católicos carismáticos falam não é do Altíssimo, não é do bem, é do mal. A língua estranha verdadeira é só de um evangélico que fala língua estranha e ao mesmo tempo fala mal demais dos outros, rouba energia, tem gato na luz. A língua estranha verdadeira é desse evangélico aí.
fofoqueiro, animal dentro de casa. A língua verdadeira é essa aí. O cidadão fala a língua estranha e ao mesmo tempo fala mal demais dos outros. Porque falar mal dos outros é normal, agora falar mal demais? Animal, animais selvagens, que nasceram para serem caçados e mortos. Carta de Pedro, segunda carta de Pedro? Aqui ele está falando do príncipe das trevas, como em Judas, versículo 9. Ora, segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 11. Ora, até mesmo os anjos, sendo muito mais fortes e poderosos do que esses falsos mestres, nunca os acusam com insultos, com provocações, na presença do Altíssimo, Yahvé Yod-Heh-Vav-Heh. Mas esses homens, essas pessoas, agem por instinto, como os animais selvagens, que nascem para serem caçados e mortos. Eles xingam aquilo que não entendem, ou que carecem de entender. Por tudo isso, eles serão destruídos como animais selvagens. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículos 11 e 12. E pagarão com sofrimento, o sofrimento que causaram aos outros. Eles têm prazer em satisfazer, em pleno dia, os seus desejos imorais. Quando se reúnem com vocês, são uma vergonha e um escândalo, divertindo-se o tempo todo com os seus modos enganosos. Nunca podem ver uma mulher sem a desejar, nunca podem ver uma mulher sem a desejarem. E o seu apetite pela corrupção, pela prevaricação, nunca fica satisfeito. Enganam as pessoas fracas e só pensam em ganhar dinheiro. Só pensam em ganhar dinheiro. Eles estão debaixo da maldição do Altíssimo, do Criador. Yahvé, Yod-Heh-Vav-Heh, Yehová, Yehoshua, Messias, Rei dos Reis, glorificado. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículos 13 e 14. Porém, o dia do comandante do Altíssimo chegará como um ladrão. Naquele dia, os céus vão desaparecer com um barulho espantoso. E tudo que há no universo será queimado. Tudo que há no planeta Terra será queimado. A Terra e tudo que existe nela vão sumir. Segunda carta de Pedro, capítulo 2. Capítulo 3. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 10. E tudo que há no universo, no planeta Terra, será queimado pelo fogo atômico, pelas bombas nucleares. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Olha só o profeta Elias em evidência. Muito obrigado, profeta Elias. Muito agradecimento. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Judas, versículo 8 e 9, concluindo. Do mesmo modo, essas pessoas têm visões que as fazem prevaricar contra o próprio corpo delas. Desprezam a autoridade do Altíssimo, Yahvé, Yod-Heh-Vav-Heh, e insultam, provocam os gloriosos seres celestiais. Aqui ele está falando de Lúcifer e os seus vassalos, né? De Lúcifer e os seus anjos. Nem mesmo o arcanjo Miguel fez isso, na discussão que teve com o diabo, para decidir quem ia ficar com o corpo de Moisés. Miguel nunca se atreveu a condenar o diabo com insultos, com provocações, mas apenas disse que o Altíssimo Yahvé, Yod-Heh-Vav-Heh e Yehoshua repreenda você. Mas essas pessoas xingam aquilo que não entendem, e as coisas que eles conhecem por instinto, como os animais selvagens, são estas que os destroem. Ai deles, seguem o mesmo caminho de Caim. Por causa do dinheiro, eles se entregam ao mesmo erro de Balaão. E, como o Coré, se revoltou e foi destruído, eles também se revoltaram e serão destruídos. A carapuça serviu? Judas capítulo 8, 9, 10 e 11.
O muito, com fé no Altíssimo, é melhor. Rei Davi, Rei Salomão, eu Jó. Muita independência financeira, com fé no Altíssimo, é melhor. Rei Davi, Rei Salomão, eu Jó. Agora você tem saúde, talento para as finanças e oportunidades, assim como tem o Donald John Trump. Lembre-se do primeiro livro das Crônicas, capítulo 29, versículo 28. É o último capítulo do primeiro livro das Crônicas. Lá está escrito que o rei Davi morreu, faleceu, idoso, velho, rico e respeitado. Né? Lembre-se também, primeiro livro das Crônicas, capítulo 29, parágrafo 28. É o último livro do primeiro livro das Crônicas. Né? O rei Davi morreu. Capítulo 29, versículo 28. Primeiro livro das Crônicas. O rei Davi morreu. Idoso, rico e respeitado. Lembre-se também de Mateus 27, 5, 7. Já era quase noite, quando chegou da cidade de Arimateia um homem rico, chamado José. Ele também era seguidor de Yehoshua, Messias. Mateus capítulo 27, parágrafo 57. E outro detalhe interessante, se o pessoal do judaísmo cresce no segundo pacto, Novo Testamento, ou segundo pacto, Novo Testamento ou Segundo Testamento, eles enfatizariam a historinha que tem em Lucas capítulo 19, do versículo 1 ao 10, a história de Zaqueu. Zaqueu. Foi o que o Messias disse, e Yehoshua Messias: a salvação entrou na tua casa, Zaqueu, pois tu também és filho de Abraão. Zaqueu não foi salvo? Rico e cobrador de impostos. Se o pessoal do judaísmo cresce no Novo Testamento, Segundo Testamento, o Segundo Pacto, eles iam enfatizar a história de Zaqueu. Mas o evangélico aí fica enfatizando a história do rico e Lázaro. O rico, aí eu digo assim, com uma voz de Silas Malafaia: o rico e Lázaro, o rico e Lázaro, o rico e Lázaro. O rico morreu e foi condenado. O Lázaro era da baixa renda, da classe dos trabalhadores, e era mendigo e foi salvo. Todo mundo já está careca de saber essa história do rico e Lázaro. Vamos falar sobre a história de Zaqueu. Em Lucas capítulo 19, do versículo 1 ao 9. O muito com fé no Criador é melhor. Rei Davi, Rei Salomão e Jó. A verdade tem pernas compridas. O filho bom é humilde de espírito. É a ovelha branca da família. Essa história, o filho mau e pobre de espírito, sem eira e sem beira, é a ovelha negra da família. Todo mundo já está careca de saber dessa história de ovelha negra da família. O negócio é: o filho bom e humilde de espírito, com eira e com beira. O filho bom e humilde de espírito, com eira e com beira, é a ovelha branca da família. Todo mundo já está careca de saber dessa história de que o filho mau e pobre de espírito, sem eira e sem beira, é a ovelha negra da família. A verdade tem pernas compridas. Todo mundo já está careca de saber que a mentira tem perna curta. A verdade tem pernas compridas. O muito com fé no Altíssimo é melhor. Rei Davi, Rei Salomão e Jó. Quem semeia bonança, colhe bonança. Olha, pela programação neurolinguística. Quem semeia bonança, colhe bonança. Neurolinguistic Programming. Programação neurolinguística. A verdade tem pernas compridas. Quem semeia bonança, colhe bonança. Quem semeia vento, colhe tempestade. Todo mundo está careca de saber disso. Quem semeia bonança, colhe bonança. Use uma linguagem objetiva. Para o Criador, tudo é possível. Nada é impossível. Para o Criador, nada é impossível. Para o Criador, tudo é possível. Uma linguagem dinâmica, objetiva, mais dinâmica, mais pragmática. Para o Criador, tudo é possível. Você pode ter mais independência financeira no futuro. Aumente a possibilidade
de você ter mais independência financeira no futuro. Como? Aí você vai afirmando no dia a dia, né? O muito com fé no Criador é melhor. Rei Davi, Rei Salomão e o Jó. Aí o subconsciente em pouco tempo diz assim: bem, mas para você aumentar a possibilidade de ter mais independência financeira no futuro, além de trabalhar, você tem que estudar. Como? Para mais independência no futuro, além de trabalhar com boa vontade, precisamos do estudo do marketing digital com foco no dia a dia, o vigiar e o exercício da oração. Preste atenção, os tolos vão dizer assim, as pessoas que têm medo, vergonha e preguiça de estudar, eles vão dizer assim: quem é que vive assim? Tem gente que vive assim. É uma minoria, menos de 3% da população. Porque tem uma minoria maiorzinha. Além de trabalhar com boa vontade, eles procuram estudar. E a minoria menor ainda são as pessoas que, além de trabalhar com boa vontade, estudar com foco o marketing digital, eles vigiam e têm o exercício da oração também. Aí ele ajuda mais ainda, aumenta mais ainda a possibilidade de ter mais independência financeira. A possibilidade de ter mais independência financeira no futuro. Presta atenção. Aí você diz: mas eu já estudei tanto inglês. Faz uns 10 anos que eu estudo inglês, mas não consigo conversar em inglês. Tudo bem. Mas se você tiver a oportunidade de ir morar em Miami, por exemplo, com 6 meses você já está conversando em inglês. Você está preparado. O óbvio só é óbvio para a mente preparada. O óbvio só é óbvio para a mente preparada. Esteja preparado. É aqui e agora, no dia a dia. Invista em você mesmo. Além do trabalho com boa vontade, o estudo do marketing digital com foco, o vigiar e o exercício da oração no dia a dia. Boa sorte. Muita fé, como disse o Rabino Gloiber, de São Paulo. Rabino Gloiber, é de São Paulo ele. No final do vídeo, é o judaísmo. Ele disse assim no final de um dos vídeos dele: para vocês, muita felicidade, muito amor, muito dinheiro. Judaísmo. Com o judaísmo aprendi a enfatizar Lucas capítulo 19, do versículo 1 ao 10, a história do Zaqueu, que era rico e cobrador de impostos e também foi salvo. O Altíssimo também salva pessoas ricas. Eles contestam: não, tudo bem, você tem razão. Mas eles continuam enfatizando: o rico e Lázaro, o rico e Lázaro, o rico e Lázaro. O rico morreu e foi condenado. E Lázaro, que era da baixa renda, da classe dos trabalhadores, foi salvo. Aqui, farroupilha, preste atenção, pequeno gafanhoto brasileiro e pequeno gafanhoto de nosso mercado mundial globalizado, MMG.